Guga, mas também hoje, última sexta-feira, último dia do mês, qual a expectativa aí? Eu vi que o futuro da Bolsa abriu em queda, acompanhando ali a tendência mundial, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a Bolsa Asiática fechou em queda. Qual a expectativa para esse último dia do mês aqui? Vamos lá, né? Acabou, Felipe, que o mercado ele ficou muito travado mesmo, né? Ali abaixo dos 127 mil pontos. É o que a gente conversava, né? Poderia ser que a gente tivesse. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Poderia ser que a gente tivesse algo que estimularia o mercado para um patamar mais alto, né? Mas de fato a gente ficou, né, mais travado nesse ambiente entre 123, 124 e 127 mil pontos. Tá? Ontem eu estava conversando, não foi aqui na BMC, mas estava conversando com algumas pessoas que participam do meu ambiente de mentoria, onde eu fico compartilhando, né, todo o meu cenário e atualizações dia após dia e traço as estratégias, que, de fato, Felipe, quando nós paramos para analisar todo o comportamento que nós tivemos aqui do mercado, tá? Na prática, a gente está num processo positivo da Bolsa, tá? Desde o início de julho. É interessante, né? Porque nós sentimos toda essa correção, mas se nós formos olhar o comportamento mesmo, aqui nós começamos a ter uma reação positiva, porque a deterioração de preço ela começou. Deixa eu só ver a data certinho. Ó. A deterioração de preço começou ali no dia 7 de junho e veio até o início de julho, né? Dia 1º de julho. Aqui nós tivemos todo um processo de queda. A partir de então, nós tivemos aqui estruturas de alta, né? Porque, olha só, que interessante, nós tivemos aqui todo o nosso ciclo de alta, nós tivemos aqui um W, uma característica corretiva, acabou que o mercado, né, ele volta a seguir a tendência, mas não muda de patamar, né? Nós não tivemos aqui uma mudança de patamar. E aí o mercado, ontem, ele tenta, né, novamente montar todo um ciclo de alta, mas não consegue se desenvolver, não consegue avançar. Assim, ontem eu estava até conversando com o pessoal que era um grande divisor de águas esses 127 mil pontos, e o mais interessante era que o mercado conseguisse ir para os 128.400, né? Acaba que todo o contexto, todas as notícias que saíram não permitiram que esse movimento acontecesse, né? Então, o que eu estou vendo para hoje, certo? O que eu estou enxergando aqui para o curto prazo nosso do mercado? Bom, a tese toda traçada, ela é em cima, a tese de baixa, né? Ela é em cima desses dados aqui, ó. Essas informações que foi essa movimentação que nós tivemos no mercado aqui entre o dia 27 e 28 de julho. Tá? Então, esses dados aqui, eles me mostram, né, o quê? Um otimismo, que se potencializando esse otimismo, a gente iria para um patamar mais alto. Agora, não se potencializando esse otimismo, né, o mercado ele vai abandonando e vai vindo buscar níveis mais baixos. Num primeiro momento, eu tinha como expectativa que a gente ficasse aqui exatamente, né, entre os 124.300 e 124.600. Bateu, o mercado abriu, foi trabalhar agora das 9 horas da manhã até agora, 9h23. O mercado abriu, oscilou e se mantém aqui por cima. Tá? Por hora, qual é o meu cenário, Felipe? Havendo alguma coisa positiva, continuo olhando lá para o 128, não acredito, começo a ter um pouco menos de crença de que isso possa acontecer, tá? E continuando, acelerando o processo de correção, o mercado ele tende a vir aqui para 122, ou seja, não tem movimentos pequenos, tá? A gente está se preparando aqui para um movimento, de certa forma, um pouco mais amplo, tá? Eu não estou aí com uma expectativa de um movimento a partir de agora, né? Se tu bater uma fotografia 9h25 da manhã, a partir desse momento que nós estamos agora, eu não estou enxergando aqui um movimento pequeno para o nosso dia de sexta-feira, não. Eu acredito que vai ser um movimento direcional bem interessante até, Felipe. Legal. Ô, Guga, e tava falando, né, essa semana que vai vir aí, que vai chegar, a gente tem bastante expectativa, né, porque tem reunião do Copom, o mercado já está projetando aí 1 ponto percentual de elevação, justamente por conta desse cenário inflacionário que a gente tem aí. Você acha que os mercados eles vão seguir nessa tendência de volatilidade, de oscilação na próxima semana também? E também coincidindo, né, começo de mês, onde as expectativas já se renovam, onde as pessoas fazem ali o balanço dos últimos 30 dias, como que você vê já a entrada do próximo mês?
No início do mês passado, que foi o início do semestre, eu comentei, né, com o pessoal, olha, as expectativas estão altas e o mercado vai cobrar pelas expectativas. Tá? Porque eu acredito que a gente entra num ambiente de otimismo. Claro que precisamos ter uma resposta positiva por parte do mercado, né? Mas eu acho que a gente tem um grande estímulo para ter um rally de alta intenso. Tá? Mas eu comentei no início do mês passado que a gente entraria num ambiente onde o mercado iria começar a cobrar. Né? A gente até agora foi surpreendido, o mercado começa a ser surpreendido, em tese, né? Pô, se tu é surpreendido, tu errou também. Né? O analista que é surpreendido, ele errou. Por quê? Mesmo que seja para cima, né? O mercado foi mais do que ele imaginava. Mas é um erro, porque tu não expõe o capital da maneira correta. Né? É um erro bom, mas é um erro. Né? Então acaba que é o seguinte, olha, na prática não vai querer errar de novo. E, né, e como o contexto, o cenário está começando a melhorar, começa a criar uma expectativa mais forte. Tá? E aí o mercado cobra, se essas expectativas não se realizarem, sofre uma correção um pouco mais intensa. Eu acredito que a gente está travado já há um bom tempo, tá, Felipe? O mercado está se segurando, tanto que a gente está chamando, né, de volatilidade esse movimento de curto prazo, que o mercado ele sobe, cai, ele não se define para que direção ele vai. Né? O que eu estou enxergando? Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. O que eu estou enxergando aqui para que vocês possam entender? Tá? Vamos aqui no Ibovespa. Ó. Eu acredito, tá, que a gente não vai ficar mais tempo, né, muito mais tempo nessa lenga-lenga, vamos assim dizer, né? O mercado sem se definir para que lado vai. Para o pessoal entender. Se vai, né? não vai. Você está falando de volatilidade, né? A volatilidade é exatamente isso aqui. Ó. O mercado ele não muda de patamar de preço. Tá? Então a gente tem uma sensação dessa oscilação de curto prazo e fala dessa volatilidade. Quando o pessoal pega dependendo da base de dados que tu pega, o tempo gráfico que tu pega, tu tem uma percepção diferente de volatilidade. Por exemplo, o mercado ele começa a diminuir a sua volatilidade na prática quando tu tem uma observação do gráfico diário, por exemplo, com atualizações dos dados, com os dados de fechamento do dia. Né? Então, se a gente pega só os fechamentos do dia, o mercado, na prática, ele está diminuindo a volatilidade. Por quê? Porque ele está há muito tempo dentro desse contexto. Quando ele entrar numa tendência, tu vai ver a volatilidade num primeiro momento, ter uma elevação. E depois a volatilidade começa a diminuir novamente. Né? Quando o mercado entra em tendência. Então, eu acredito que a gente não tende a ficar muito mais tempo assim, né? Nesses patamares. Tem um pior cenário se o mercado se deteriorar um pouquinho aqui no curto prazo, querendo ou não, a gente está aqui entrando em agosto, ainda tem muito tempo, né? Apesar de serem 4 meses que tem, né? Agosto, setembro, outubro, 5 meses que se tem até o final do ano, né? É muito tempo ainda, então tem espaço para poder ter mais uma correção do mercado um pouco mais acentuada para depois entrar num rally positivo, né? Tem espaço para muita coisa acontecer ainda ao longo desse ano de 2021, certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar com uma cabeça positiva. Eu acho que as surpresas maiores, elas são positivas, certo? E esse movimento do Copom, esse movimento de criar a expectativa de que possa subir 1% o Copom, eu acho que está muito alinhado dentro do que, né, esse trabalho que o Banco Central, querendo ou não, está fazendo, né, de que pô, vamos lá, né? A inflação está aí, está acontecendo, o Brasil não é Estados Unidos, né? E a gente precisa fazer o dever de casa aqui bem feito. A gente viu aí as expectativas do relatório Focus, né, de aumento tanto da inflação, ele vem todas as semanas vem aumentando um pouquinho mais as expectativas. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? E mostrando gradativamente, porque senão a gente também gera um pânico no mercado e aí de fato se destrava tudo. Né? E eu acho, e vimos também uma expectativa de Selic para o final do ano também maior. Então, o mercado vai ficar trabalhando mesmo, eu acho que de forma mais intensa do que trabalhou na reunião passada, né? Sobre ali o 0,75. Acho que o mercado estava na reunião passada mais convicto que vinha 0,75. Eu acho que a dúvida vai ser maior agora, se vai ser 0,75 ou vai ser 1%, né? Então vai ter um pouco mais de foco, né, e de conversa em cima desse ponto da Selic subir 1% e vai ter uma concentração maior de expectativa para ver qual vai ser a decisão do Banco Central. Isso que eu estou pensando, tá, Felipe? Essa é a minha cabeça.